Bom, o Grupo Carminha existe há 17 anos, a gente tem uma pesquisa sempre com coisas da rua, com coisas que nos cercam. E a gente tem um espetáculo chamado Jaci, que trabalha com teatro documental. A gente tem uma linguagem com audiovisual, porque Pedro é cineasta, então está ali com a gente. E a gente tem uma estética que, aparentemente, pelo que a gente descobriu na estrada, não parece ser uma estética nordestina. Isso era engraçado porque a gente fez palco giratório em 2016 e as pessoas sempre, principalmente no Sul, acho que foi a primeira vez que a gente ouviu isso, foi no festival em Porto Alegre, as pessoas falaram, nossa, não parece uma peça nordestina, e esperavam outra coisa. A gente sabia o que se esperava do nosso grupo. Era um espetáculo regionalista, com a linguagem regionalista que todo mundo está acostumado a ver, né? Então, o solo rachado, as paletas de cores, né? Sempre ocre, terra, barro. E a gente traz um espetáculo cinza, com projeção, com coisas escuras, meio... e aí essas perguntas se repetiram durante a turnê da gente. E aí a gente foi procurar saber por que é que esperam isso, o que é o estereótipo nordestino e por que é que ele foi criado e por que que a gente alimenta, porque à medida em que nos colocam esse olhar, a gente também aceita e a gente reproduz quando nos convém, né? Então eu descobri esse livro, uma entrevista do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, historiador, professor paraibano, que ensina lá na Universidade do Rio Grande do Norte também. E ele tem um livro chamado A Invenção do Nordeste e Outras Artes, que é um livro que explodiu nossa cabeça, porque ele desconstrói toda a ideia que se tem de Nordeste com dados históricos. Ele não estava inventando, né? Ele trazia dados, datas, documentos provando que o Nordeste é uma invenção, é uma criação, que a estética, a cultura nordestina foi pensada estrategicamente, e isso, assim, acabou com tudo que a gente conhecia de Nordeste, né? Então a gente foi estudar Durval, trouxemos ele para nossa pesquisa, e aí a gente descobre uma série de coisas. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, vocês lá do Norte, aí você fala Nordeste, nós Nordeste. Escutei ontem. Pois a gente escuta direto. Mas a gente entendeu que há pouco tempo, pouco mais de 70 e poucos anos, o Brasil era dividido em duas regiões, Norte e Sul. E só depois, cerca de 1777, a cerca dos 37, que o governo federal começa a enviar verbas para aquela região que sofria com a seca, e essa região passou a se chamar Norte do Leste, depois Nordeste. E aí outros estados que não têm muita característica dessa seca, como a Bahia, como o Maranhão, como Piauí não, acho que Piauí já estava, né? Eles querem entrar nesse bloco para receber essa verba. E aí se forma um grande blocão chamado Nordeste. Mas antes disso, a cultura, a estética, as artes dessa região já estavam sendo pensadas, né? Então isso meio que desconstrói a nossa ideia da nossa história, e a gente vai fazer esse espetáculo. Henrique não esteja aqui, porque é o dramaturgo, mas a gente estudou o livro de Durval. Durval, por incrível que pareça, era meu vizinho. E aí eu fui aperrear ele, disse, Durval, será que você podia ter uns encontros com a gente? Porque é uma tese de doutorado, então tem muita literatura ali que a gente não ia ter acesso até, né, ler tudo, enfim, a bagagem literária que a gente precisava da consultoria dele. Então a gente lia os capítulos, colocava lá uma meta e encontrava com ele e dizia, o que você está querendo dizer com isso aqui, o que é que significa? E aí ele vinha com mais coisas. Então, dessa forma a gente tirou os pontos principais que a gente precisava do livro. Tem muito mais coisas, né, no livro que a gente não conseguiu dar conta. E aí transformar essa trama, que seria desses atores querendo passar nesse teste para esse filme, e enxertar a história que nos era interessante né, a partir do livro, para colocar nessa trama. Então a gente tem a linha da dramaturgia da trama cruzando com a história do livro.